Fala, meus amigos do Green! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cado Tips, e o vídeo de hoje vai ser bem interessante. Eu tô ligado que, assim como eu, vocês gostam muito de estar apostando aí, tá pegando as melhores oportunidades. Quando a gente fala de melhores oportunidades, sempre de estar pegando as melhores odds, as melhores cotações. Mas tu sabe como a casa de apostas chega aí nessas precificações? Como a casa de apostas sabe que o Brasil tá pagando uma odd de 1,53, como a Bolívia tá pagando 1,70 para ganhar aqui da Colômbia, ou quanto tá pagando aí o mais de 1,5, o ambas marcam, né, o caso ou empate. Tu tá ligado como as casas de apostas fazem essa precificação? Se não, fica comigo que eu vou te ensinar tudo sobre como calcular odds, e principalmente uma das coisas muito importantes nas apostas esportivas que todo mundo, né, praticamente todo mundo leva fora de consideração, que é como calcular as odds justas, tá? Então vem comigo que vai valer muito a pena. Sem mais enrolação, solta logo a vinheta aí, simbora pro vídeo. Tropa, antes da gente ir aqui pro nosso vídeo, quero só pedir por gentileza para que você já fortaleça deixando aquele likezão, principalmente se você não sabe como calcular as odds, como as casas de apostas chegam nas odds que a gente trabalha aí, né, que a gente aposta no nosso dia a dia. Já fortalece deixando aquele likezão. E se você é novo aqui no canal Cado Tips, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas, e todos os dias aqui no nosso canal tem os melhores palpites e bilhetes prontos que eu deixo pra vocês aí. Agora bora lá, rapaziada, um resumo rápido para quem não sabe o que é odd, cotação, precificação. É exatamente o quanto tá pagando aqui, vamos supor, na vitória do Chile, que nesse momento a odd, cotação, a precificação tá de 6,50, no empate tá pagando uma odd 4, e aqui a vitória do Brasil paga uma odd de 1,53. Eu acredito que muita gente se pergunta como as casas de aposta chegam aqui nesse preço, né? E é de uma forma bem simples aí, né? Basicamente trabalham em cima de estatísticas, tá? De probabilidades. É óbvio que envolve outros fatores, né? No caso aqui da precificação de odd para a vitória de um time A ou time B, por exemplo, se o time vai titular ou reserva, se o principal jogador vai estar machucado, enfim, tem outros fatores que podem alterar no valor dessa precificação de fato, mas aí trabalhando dentro do mercado de gols, por exemplo, essas odds geralmente são baseadas totalmente nas probabilidades. Mas como as casas de apostas chegam aí nessas probabilidades? É o que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo aqui, de uma forma bem simples, tá? Bem objetiva e bem rápida. E a gente vai falar um pouco sobre odd justa, né? Antigamente era muito comum a gente ouvir esse termo de odd justa. O que seria odd justa aqui nas apostas e o quanto ela pode ajudar a gente, né, a tá pegando bons jogos, boas operações. Pra gente tá fazendo aqui, certo, esse cálculo de precificação, estou gravando esse vídeo, rapaziada, na quarta-feira, poucas opções de jogos, mas alguns jogos já aconteceram aqui, alguns jogos que bateram, né? Vamos trabalhar dentro do mercado de 1,5 gol, mas você consegue estar fazendo esse cálculo aí para qualquer outro tipo de mercado, tá bom? E a gente vai buscar aqui, certo? Eu tô trabalhando com a Flash Score, tá? Como base aqui de estatística, mas você pode utilizar qualquer outro site que você consiga ver aí os últimos 5, 10 jogos dos times, né, que vão jogar e os confrontos direto, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com a Flash Score porque tem aqui, né, a questão das odds, me diz a precificação bonitinho antes mesmo, né, de eu fazer qualquer tipo de entrada. Pra gente tá fazendo aqui o cálculo de precificação para o mais de 1,5 gol é muito fácil, rapaziada. A gente vem aqui, ó, na Flash Score, eu escolhi o jogo do Grêmio, que inclusive bateu com mais de 1,5 gol, né, bateu aqui um 2-1, bateu até mais do que 1,5 gol, e venho aqui na parte de H2H, né, que aqui seria os últimos jogos, confrontos diretos, né, o frente a frente dos dois times aqui. E as casas de apostas fazem o que, meus amigos? Basicamente, pegam os últimos 10 jogos do time da casa, no caso, indiferente aí se joga em casa ou fora, mas pega os últimos 10 jogos desse time da casa e vai fazer a probabilidade.
Como assim? Vou abrir a calculadora, vou deixar aqui aberta logo pra gente não perder tempo, tá? E vou contar aqui, ó, quantos jogos nos últimos 10 jogos do Atlético Mineiro bateu o mais de 1,5 gol. Então a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Aí você já vê na calculadora, já coloca aqui, né? No caso, como a gente trabalha com probabilidade, logo trabalha com porcentagem, tá bom? Então sempre vocês vão pegar os últimos 10 jogos para facilitar. Por quê? Porque de 10, o que der, por exemplo, deu 8 jogos. Então a gente só vai acrescentar um zero e transformar em porcentagem. No caso dos últimos 10 jogos, né? 80% deles bateram o mais de 1,5 gol, isso no jogo do Atlético Mineiro, né? No caso do time do Atlético Mineiro. Para saber aqui do Grêmio, mesma coisa, você vai descer e abrir e mostrar mais jogos. Geralmente na Flash Score já abre os últimos 10 jogos aqui, ó. Então a gente vai contar quanto dos últimos 10 bateu mais de 1,5 gol. No caso foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos também, tá? Ó, nos últimos 10 jogos do Grêmio, 80% das vezes que a gente vai somar os 80% do Atlético Mineiro mais os 80% do Grêmio, deu 180. O que que a gente vai fazer? Vai simplesmente dividir. Dividir por quê? Porque são 2 times, então a gente vai dividir por 2, tá? Então a gente tem aqui a primeira probabilidade de 80%. É só isso assim, né? Então já vou saber a odd? Não, você tem que fazer agora a porcentagem, né? A probabilidade dos confrontos diretos, né? Então a gente vai descer aqui na página de confronto direto, tá bom? E vai ver quanto dos últimos 10 jogos entre Atlético Mineiro e Grêmio, quanto deles bateu o mais de 1,5 gol. Então vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos também bateram mais de 1,5 gol. Isso no confronto direto, né? Nos últimos jogos entre Atlético Mineiro e Grêmio. Então a gente vai mais uma vez somar com 80, que foi os 80%, mais uma vez dividir por 2, tá? Então aqui a gente teve a probabilidade dos últimos 10 jogos de ambos os times, a probabilidade dos confrontos diretos dividido por 2, porque a gente usou 2 bancos de dados, a probabilidade dos últimos jogos do time da casa e do time de fora, mais os confrontos diretos, tá? Feito isso, quando vocês chegarem aqui nessa probabilidade, vocês vão simplesmente dividir por 100. Sim, dividir por 100, porque aqui eu quero o número quebrado, tá? Dividindo por 100, a gente chega aqui, ó, no 0,8, tá bom? E aqui já tem como saber a odd justa, né? A odd que deveria estar pagando o mais de 1,5 gol nesse jogo. Daqui a gente vai pegar essa informação, o 0,8, e vai dividir 1 por 0,8. E aqui seria a nossa odd justa para o confronto entre Atlético Mineiro e Grêmio, tá? Essa seria a cotação justa para esse confronto. Mas quanto estava pagando aqui o over 1,5 nesse jogo? Se a gente vir aqui no mercado de odds e vir aqui abaixo, né, abaixo ou acima, que é o mercado de gols, e você vir aqui, ó, no mais de 1,5 gol, tava pagando 1,33, ou seja, tava pagando mais do que era para pagar nesse confronto. Logo, a gente tinha uma odd justa nesse jogo e tinha muito valor a gente apostar o mais de 1,5 gol nessa partida, tá? Então, esse tipo de jogo é o que a gente busca aí no mercado, né, do mercado de gols, com valor de odd justa, que é quando o valor da estatística, o valor da odd, deveria estar pagando menos do que as casas de apostas estão oferecendo. A gente vê que na Bet365 mais de 1,5 gol estava 1,33, mas na Betano, ó, batia 1,35, tava ainda maior essa cotação. Para quem ficou na dúvida, eu coloquei aqui no bloco de nota, né, uma fórmula, digamos assim, para ficar mais fácil a compreensão, tá? A gente vai chamar aqui de probabilidade, né, que a gente viu que a gente vai trabalhar os últimos 10 jogos do time da casa, os últimos 10 jogos do time de fora, enfim, a gente vai chamar de PC para time da casa, PF para o time de fora, tá? Então você vai somar a probabilidade dos últimos 10 jogos do time da casa com os últimos 10 jogos, né? A probabilidade dos últimos 10 jogos do time visitante. Você pode fazer com menos jogos? Pode, só que aí você vai ter mais cálculos, né, para você saber exatamente
a porcentagem. Por exemplo, aqui na Flash Score, se você definir um jogo, né, escolher um jogo, vai te dar aqui, ó, os últimos 5 jogos. Mas como eu sei a probabilidade aqui dos últimos 5 jogos? Também é bem simples, tá? Para quem decidir fazer com menos jogos aí, vai ter um pouco mais de trabalho, porque quando a gente trabalha com 10, logo já tem aqui de cara uma porcentagem, porque com 10 é mais fácil. Quando a gente fala que os últimos 6 jogos de 10 bateu mais de 1,5 gol, trabalhando com o mercado de gols, logo a gente sabe que 60% dos jogos bateu mais de 1,5 gol. Se foram 8, 80% dos jogos. Agora, quando a gente trabalha com o número 5 aqui, né, a gente teria que fazer o quê? Pegar os jogos que bateu, no caso 1, 2, 3, dividir por 5, né? Aí teríamos a probabilidade, ó. No caso aqui, ó, teriam 3 dividido por 5. Teria aqui, ó, 0,6 e ainda ia multiplicar vezes 100, que a gente quer a porcentagem. Então a gente sabe que foi 60% aqui dos últimos 5 jogos que bateu o mais de 1,5 gol aqui. Trabalhando com 10 não, você já vai ter direto, né? Você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Então foi 60% dos últimos 10 jogos que bateu o mais de 1,5 gol, tá? Então sempre optem por trabalhar 10 jogos, os últimos 10. Mas se não tiver, trabalha com o que tiver, tá? Mas tenha em mente que você vai pegar a primeira probabilidade, primeira porcentagem, vai somar com a segunda probabilidade dos últimos 10 jogos do time de fora, vai dividir por 2 e aí a gente vai chegar aqui no PP, que seria a primeira probabilidade. Quando você achar a primeira probabilidade, você vai para os confrontos diretos, né? Para quem não sabe onde é os confrontos diretos, você vai clicar, vem aqui no H2H, que seria um de frente a frente. Descendo aqui embaixo, você vai ter, ó, os confrontos diretos. E aí você vai ter os últimos 10 jogos. Tem campeonato aí, né? Como às vezes um time passa muito tempo para chegar na primeira divisão, que não vai ter 10 jogos. Você faz com o que tiver. Se não tiver nenhum, você trabalha apenas com os últimos 10 jogos do time da casa e os últimos 10 jogos do time de fora, tá? Mas se tiver, como nesse caso, você vai acrescentar na soma aqui. Então você vai somar a primeira probabilidade com a segunda probabilidade, né, que é a probabilidade do confronto direto, vai dividir por 2, o que der desse valor aqui vai dividir por 100, que a gente quer trabalhar com o número quebrado. Quando você chegar aqui no número quebrado, você vai simplesmente dividir 1 pelo valor que você achou aqui no final, né? Vamos pegar aqui esse jogo do Cerro Porteño contra o Sol de América. Vai fazer aqui de forma rápida, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, né? Então a gente tem aqui o time da casa, que já até tá aqui, mas eu vou limpar. Então vamos colocar 60%, mas deixa eu ver os últimos 10 jogos do Sol de América. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, com mais 60. Vai dividir por 2. E a gente tem a primeira probabilidade. Agora a gente vai pegar a probabilidade do confronto direto aqui. As dos confrontos diretos são isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai somar aqui, ó. 7. 70 no caso, né? E vai dividir por 2, 130 dividido por 2, porque a gente tá pegando as duas informações, né? Da primeira probabilidade e do confronto direto. E o que der ainda vai dividir por 100, beleza? Porque a gente quer chegar nesse número quebrado justamente para dividir por 1. Aí você memoriza aqui rapidão e divide 1 por 0,65. E essa seria mais ou menos a odd justa para esse jogo, né? 1,55, 1,54. E para esse jogo tava pagando aqui, ó, a cotação acima abaixo de 1,35. Era bem mais baixa do que era para estar pagando, tá? Então nesse jogo aqui não tinha tanto valor assim, mas ainda assim bateu, tá? Sempre é bom procurar jogos onde essa odd que está aqui no cálculo que vocês fizeram seja menor do que as casas de aposta pagam. Porque geralmente quando essa odd está desregulada para mais, né, quando as casas estão pagando mais do que deveria, essa entrada tem valor, né? O que a gente chama aí de entrada com valor, justamente porque a cotação tá maior do que deveria estar.
E é isso aí, rapaziada. Acredito que pra muitos possa ter sido um vídeo aí bem chato e besta, né? Que não agregou em nada. Pra muitos pode ser que você já sabia como é feito aí, né? Esse cálculo, como as casas chegam nessa precificação. Mas pra outros podem ser aí, né? É um vídeo interessante. Você ainda não sabia, não tinha conhecimento de como era feito aí, né? A precificação das cotações, tá? Agradeço demais a cada um de vocês que pararam para assistir mais um vídeo aqui do canal Cadu Tips. Reforçar aí o pedido para deixar aquele likezão e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, tá bom, rapaziada? Quem tiver interesse de adquirir algum dos meus bots validados aí no mercado de escanteio limite HT e FT, robozinho de gol HT, robô pré-live para escanteio nos primeiros 10 minutos e mais de um gol e meio, um robozinho bem assertivo de fato. Na descrição tem um link aí com todos os meus bots. Na descrição também vai ter o link para o meu curso Corner Pro Bet do zero ao avançado, onde eu ensino a utilizar todas as ferramentas e funcionalidades da Corner Pro Bet, ensino tudo sobre como montar, configurar e validar os melhores robôs de apostas do mercado, e dentro do curso tem um módulo exclusivo onde você tem acesso a todas as configurações dos meus bots. Aí é só copiar e colar para ser feliz recebendo os melhores alertas de apostas esportivas, tá? No mais, muito obrigado de coração pelo apoio, carinho de sempre, até a próxima e valeu!